Boa noite. No programa de hoje faremos uma viagem profunda ao País Verde. O poder das matas, a beleza das florestas e a exuberância das terras onde o homem ainda não pisou. Você é nosso convidado para explorar a riqueza da fauna e da flora brasileiras e conhecer os desafios para manter vivo este ecossistema. Nossa viagem começa num chão de terra batida. Rodovia Transpantaneira. Vamos em busca de um Pantanal desconhecido. Um lugar onde o homem ainda não pisou. Uma terra de segredos. Não sabemos ainda que plantas, que animais vamos encontrar no fim do caminho. A estrada que leva ao paraíso é longa e penosa. A Transpantaneira foi construída em 1972 para levar turistas e dinheiro para o Pantanal. O projeto foi para o buraco. Levaremos quase 10 horas para atravessar os 150 quilômetros dessa estrada. Se vier um carro na direção oposta, um dos dois terá que dar passagem. Mas só tivemos que ceder a vez para os ilustres habitantes do lugar. O corpo todo reclama dos solavancos do caminho. Mas os olhos e ouvidos não têm do que se queixar. Chegamos ao fim da estrada justo na hora em que o sol se põe e as capivaras trocam os banhados por uma noite de sono no leito seco da Transpantaneira. No dia seguinte, o sol nos aponta um novo caminho para chegar até as montanhas, que o homem quer desbravar e conhecer. Navegamos pelos dois principais rios do Pantanal. Primeiro, o Cuiabá, que divide Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Depois, o Rio Paraguai. Saímos do Rio de Janeiro há 2 dias. Viajamos de avião, jipe e barco e não chegamos. Ainda temos umas 2 horas rio acima, rio abaixo, até a Curizal, a mais nova reserva do Pantanal mato-grossense. Aqui nós conhecemos um homem que quer mudar a história e a geografia do Pantanal. Adalberto é gaúcho, mas vive no Mato Grosso há 20 anos. Chegou para trabalhar como veterinário. Aprendeu muito sobre os bichos e a mata que os abriga. Deixar toda uma carreira, toda uma vida na cidade e vir para cá não é um idealismo muito grande, não? Não, na verdade eu não acho que deixei uma vida, eu acho que ganhei uma vida. Por quê? É realmente encontrar uma maneira de se sentir útil construindo alguma coisa para a humanidade inteira. O que está mudando? A degradação continua avançando e crescendo e ano após ano isso é perceptível e nós não temos realmente uma postura clara de que isso vai mudar. De maneira que há um novo horizonte, há um discurso, existe uma consciência e agora nós só precisamos transformar esse processo em prática. Adalberto ganhou confiança e verbas dos governos alemão e americano para mudar o desenho de uma reserva brasileira. Ele comprou de um empresário a fazenda Curizal, que separa a região alagada da montanhosa. 50.000 hectares, na fronteira do Brasil com a Bolívia. Agora, tudo isso é um grande par. É o que faltava para completar e, portanto, proteger, numa só área, toda a biodiversidade pantaneira. Mas a grande ousadia do projeto é descobrir o mistério das montanhas. Adalberto quer apresentar ao mundo o Pantanal suspenso. Cada pedaço é um esconderijo cheio de mistérios. Os ambientalistas ainda não conhecem todas as espécies de plantas e bichos que habitam essas matas. Mas o grande desafio hoje é descobrir o que existe naquela serra, a Serra do Amolar. Nossa aventura acabou no pé da montanha. Não conseguimos atravessar a vegetação fechada. Não existem trilhas. O sonho agora é abrir o caminho que levará ao paraíso desconhecido e intocado do Mato Grosso. Que espécies os cientistas vão encontrar nessas montanhas? Serão os
os mesmos turiurus, garças e outras aves que fizeram do Pantanal um lugar fascinante para o mundo inteiro? Este pedaço, ainda virgem da mata, tem encontro marcado com os brasileiros. Longe daqui, em outra mata, o casamento da natureza com o homem está terminando em separação. A repórter Isabela Assunção embarca numa viagem pela Jureia, no litoral de São Paulo. A história da Jureia é uma história de luta pela sobrevivência. Hoje, toda essa riqueza está protegida, mas foi salva por pouco. Um dia, alguém chegou a pensar que era melhor destruir tudo isso e construir um condomínio de prédios. A ideia que veio depois era ainda mais assustadora. No lugar da mata, cresceria aqui uma usina nuclear. A velha balsa abandonada no rio foi o que restou do projeto que a Nuclebras desistiu de executar. E antes que algum outro plano mirabolante pudesse ameaçar a Jureia, a região foi transformada em estação ecológica. A lei de 87 garante que nada nem ninguém podem destruir esta área de 80 mil hectares. Aqui, como em nenhum outro lugar, a Mata Atlântica se mostra em toda a sua exuberância e variedade. Ora densa, fechada, quase impenetrável, ora emoldurando praias de areias brancas e rios de águas transparentes. Para manter intocável esse tesouro nacional, foi preciso proibir a entrada do seu maior predador, o homem. Hoje, apenas alguns poucos pontos da estação ecológica são abertos ao público. Descobrir os segredos guardados na Jureia pode ser uma aventura fascinante. Aqui basta uma pequena caminhada na mata para se chegar até as corredeiras do rio Itinguçu. Um antigo morador daqui batizou o lugar de Cachoeira do Paraíso. E ele tinha razão. E o paraíso é apenas o começo. Há muito mais. Cuidar de tudo isso é o problema. A estação sofre com a falta de verbas e de funcionários. Tem só 30 guarda-parques e 7 veículos. O dobro ainda seria pouco. O que acontece num flagrante de pesca aqui? O que vocês fazem? Não, aí a gente encaminha para a delegacia, né? Feito o BO, feito o boletim de ocorrência. E o pescador leva o quê? Uma multa? Fica a apreensão, né, de todo o material. Pássaros de todo tipo. A floresta é mais do que um abrigo. É um seguro de vida. O papagaio de cara roxa é um exemplar raro e caro. Chega a ser vendido ilegalmente no exterior por $5 mil. Na Jureia, talvez ele e muitas outras aves escapem da extinção completa. Por que elas ficaram aqui? Porque é uma área bastante preservada, onde já não tem caça, tem muita mata, bastante recurso alimentar e é uma área contínua, né? Seu Avelino nasceu e viveu seus 68 anos aqui na Jureia. Ele e mais 364 famílias que vivem na estação ecológica estão obrigadas a cumprir um regulamento rígido. Só podem plantar e pescar o necessário para viver. Vender palmito, nem pensar. O palmito Jussara é uma árvore mãe para a Mata Atlântica. Alimenta os pássaros e é fundamental para o equilíbrio do ecossistema. Mas era fundamental também para a sobrevivência dos caiçaras que ganhavam dinheiro vendendo palmito. Hoje, os guardas da estação andam a Jureia de cima a baixo na caça aos contrabandistas de palmito. Fomos encontrar seu Rosalino e a família num dos lugares mais isolados e bonitos da Jureia. Eles não querem ir embora, mas não tem mais do que viver.
A criação da estação ecológica, então, foi ruim para vocês? O governo tirou, né, esse palmito nosso, essa sobrevivência nossa. Então, é um direito que ele tem de pôr outra sobrevivência para nós. O canto dos pássaros, a música das águas, a majestade da floresta. Será que não é mesmo possível conservar tudo isso sem expulsar os homens que amam e vivem desta terra? Nos últimos 10 anos, essa pergunta ficou sem resposta. E hoje é o grande desafio para os administradores e pesquisadores da Jureia. Esqueça que existe estrada. Esqueça que foi inventado o carro. Bem-vindo ao caminho das águas. Elas vão nos levar ao que o Pantanal tem de mais belo e aos perigos que ameaçam toda essa beleza. Aqui tudo muda conforme o capricho das águas. O ano se divide em 2 estações, a seca e a cheia. Quando os rios sobem, boa parte dos 140 mil quilômetros quadrados do Pantanal Mato-Grossense fica alagado. Um mar de água doce. No leito e nas margens dos rios, vivem mais de 1000 espécies de aves e animais silvestres. E uma gente pobre e sofrida. Muitos dias e noites vamos passar no Pantanal. Há denúncias de que a ambição do homem pode poluir a pureza desse verde e dessas águas. Se os garimpeiros continuarem a despejar mercúrio nos rios, todo o ecossistema do Pantanal estará em perigo. Pode ser o fim da coreografia dos tuiuius, das gaivotas, das garças. Mas que lamento é esse? Não combina com o paraíso. Aí ela ficou doente, ela para sentar, ela senta bem, mas para levantar, que tem de pegar no bracinho dela para levantar ela, aquela picusquicidinha esta perna aqui. Ela não está movimentando essa perna? Não, senhora. Ela teve febre, alguma coisa? Mas febre ela teve demais. Diagnóstico da médica. Tá de nutrição mesmo, grave, muito comprometido o pulmão dela. Vanessa e seus 6 irmãos moram na Boca das Conchas, um povoado às margens do rio Cuiabá. É desse rio que a família tira o peixe de cada dia. Essa alimentação está sob suspeita. O mercúrio despejado durante anos pelos mineradores de ouro nas águas do Pantanal pode estar sendo engolido pelos peixes. Ao passar do rio para a panela, o veneno pode ir junto com o peixe para dentro do organismo das pessoas. Oi, tudo bem com você? Preocupados com essa possibilidade, pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso estão examinando adultos e crianças do Pantanal. Possibilidade de contaminação existe. Certeza? Só quando saírem os resultados dos exames. Mas de onde vem esse risco? Onde está o perigo? Nossa viagem continua. O destino agora é Poconé, a cidade dos mineradores de ouro, bem na entrada do Pantanal. Poconé, Mato Grosso, porta de entrada do Pantanal. Um fantasma assombra esta cidade. Ele se chama veneno
O nome dele é Mercúrio. A ganância dos homens cavou todos esses buracos para lá do fundo extrair o ouro. De tanto escavar, os garimpeiros abriram todas essas crateras, que desfiguraram completamente a cidade e seus arredores. E não foi preciso muito tempo para causar toda essa devastação. A corrida do ouro começou aqui em 1983. A cidade cresceu, prosperou. Hoje, 44% do ICMS arrecadado em Poconé vem do ouro. Junto com o metal chegou o perigo, o mercúrio. Sem ele, não se pode separar o ouro da terra. Até há poucos anos, o mercúrio, depois de usado, era jogado nos córregos que banham a cidade e desaguam no rio Cuiabá, fonte de vida do Pantanal. A partir de 1990, 7 anos depois da grande corrida ao garimpo, o mesmo ouro que trouxe para cá, gaúchos, catarinenses, paranaenses e paulistas, expulsou muita gente. Os filões ficaram profundos demais. O homem não podia extrair o metal só com as mãos. Para Poconé, sobraram crateras como essa e um imenso rombo no acerto de contas com o meio ambiente. Não há como recuperar em pouco tempo toda a fertilidade do solo. Tapar todos esses buracos é tarefa para mais de 300 anos. O trabalho já começou. Várias áreas já foram replantadas e os viveiros de mudas estão em cada quintal. O empenho é de todos, ambientalistas, governo e as 32 mineradoras de Poconé. Agora, o mercúrio é misturado à terra dentro de uma espécie de barril. Todo o mercúrio fica em volta do ouro e só é retirado com a queima. A fumaça que sai é mercúrio puro e vai direto para esse tanque. Em contato com a água, o mercúrio se transforma em metal novamente e é reutilizado. E pronto, eis o ouro puro extraído sem nenhum dano ao meio ambiente. O que nós queremos é evitar que haja qualquer tipo de emissão para a atmosfera. Esse é o nosso ótimo. Os mineradores estão resolvendo os problemas com o meio ambiente, mas ainda não mostram o mesmo cuidado com a segurança dos garimpeiros. Eles se arriscam em perigosos malabarismos terra adentro em busca do ouro. Elevador não existe. O homem se encaixa num pneu de moto e desce para o abismo. Sebastião desce 50 metros 2 vezes por dia. Passa horas lá no fundo, em troca de R$200 por mês. Você respira direito aí? Respira! João trabalha por conta própria. Cavou o buraco no quintal de casa. 20 metros de profundidade e poucos gramas de ouro até hoje. O que te protege dentro desse buraco, hein? Você pede proteção de alguém quando você desce ali? De Deus, né? De muita proteção divina, também precisam os compradores de ouro da cidade. Para retirar o mercúrio, eles fazem a queima dentro das lojas. Você tem consciência do que acontece com a pessoa que respira o mercúrio? Ela causa muitos sintomas, que seria a falta de ar, nervosismo. E é o que eu sinto. Muitas vezes eu sinto falta de ar durante a noite. Aqui floresce o cerrado. Mais que uma vegetação típica da região centro-oeste, o cerrado é um ecossistema. Fauna, flora, planície e surpresas. A Cachoeira de Itiquira, em Goiás, tem 168 metros de altura. É a maior do cerrado. Tão belas quanto esta, existem outras na Chapada dos Veadeiros. A gente vai até lá. Mas antes, tem muita coisa bonita pelo caminho. Nos 250 quilômetros que vamos percorrer, o Cerrado mostra por que ganhou a fama de patinho feio da vegetação brasileira.
As árvores baixas e retorcidas, as plantas rasteiras, o tipo de solo, dão a esse conjunto um aspecto de terra castigada pela seca. Fama injusta. As pessoas simplesmente não conhecem o que tem o Cerrado. As pessoas não sabem, por exemplo, que o Cerrado é a savana mais rica do mundo. Existem 35 mil espécies que estão sendo ameaçadas hoje em dia. Só aqui no Cerrado brasileiro. O buriti, por exemplo, mais que simples palmeira, é fonte de vida. Fonte mesmo. Debaixo de cada árvore brota uma mina d'água. Veadeiros eram os caçadores de veados campeiros. Deram nome ao parque, mas foram expulsos daqui. Hoje os animais correm em liberdade. Palipalando brejo, pirequinho amarelo, jazida. As flores do cerrado têm nomes e características singulares. São pequeninas, mas valentes. Suportaram anos de maus tratos. E o mundo está de olho nelas. E não é só pela beleza. Elas contêm propriedades medicinais e continuam viçosas, mesmo depois de colhidas. Neste outro trecho do cerrado, nada pode ser colhido. Ele está dentro da área da Chapada dos Veadeiros, um dos parques mais protegidos do Brasil. O Brasil tem muito pouco de cerrado de altitude, são 0,3%, dos quais mais de 90% estão aqui na Chapada dos Veadeiros. Daí a importância da conservação da Chapada, entende? Ela é um banco genético inestimável. As veredas do parque, poucos têm acesso. Só se pode caminhar por aqui com autorização do IBAMA e seguindo os passos de um guia. O nosso conhece o curso dos riachos, a trilha dos bichos e o passado de devastação. No começo do século, nada escapava da ambição dos mineradores de cristais. As marcas são profundas. Aqui, como você pode observar, a vegetação é rara, né? Não tem quase vegetação. Tá difícil a recuperação, né? Isso aqui já deve ter o quê? Mais ou menos de 40 a 50 anos que foi abandonado, né? E hoje você pode observar ainda que não tem quase nada. Mais uma hora de caminhada até chegarmos à maior atração da Chapada dos Veadeiros. Ela fica bem no meio do parque e poucos visitantes conseguem vencer as subidas e descidas, barrancos e picadas. Todo cuidado é pouco com a vegetação do cerrado. Espinhos traiçoeiros se escondem nos galhos retorcidos. Mas o esforço compensa. Do alto do penhasco, despenca uma cachoeira que tem o nome de sua altura, 120 metros. Já seria muito, mas ainda não é tudo. Perto daqui, outra cachoeira, um pouco menor, mas nem por isso pequena. 80 metros de queda d'água. Até há muito poucos anos, o cerrado era definido como área de vegetação monótona, terra inútil, região que precisava ser preparada para o plantio. Só depois da Eco 92, governo e organizações não governamentais passaram a considerar também o cerrado como área ameaçada. Em Brasília, dentro da área do cerrado, quilômetros e quilômetros de devastação. Plantio de milho e soja perto da cabeceira de rios e cachoeiras, que recebem todo o agrotóxico usado na agricultura. O curso de vários rios já foi desviado. E a mineração? Entre o Distrito Federal e Goiás, a exploração de cascalho, areia e calcário desfigura ainda mais o cerrado. Sem a vegetação de raízes curtas, a chuva leva fácil a camada de areia que protege o solo. Com isso aparece a erosão. Se nada for feito até o ano 2000, é bem possível que o cerrado se torne uma grande lavoura e ele desapareça como vegetação brasileira. Deixar de cultivar a terra é impossível. É o sustento do povo do lugar. No sul do país, os gaúchos apostam alto nos eucaliptos.
Aqui, a solução é mais rasteira. A palavrinha mágica é mucuna, uma vagem que protege o cerrado, conservando a umidade do solo. A experiência vem sendo feita há 3 anos. Então, nessa massa que está se formando no solo, ela está incorporando nitrogênio. E o que acontece? No próximo ano, quando ele for plantar, ele não precisa passar o trator aqui, porque a terra já está pronta para semear. Se você mexer ali debaixo da palhada, aquele solo está cheiroso e úmido, e faz 20 dias que não chove. Tudo isso por causa da mucuna. Exatamente. Uma aranha possa tecer a teia e viver dentro da mata, a mata tem que oferecer insetos. Aos insetos plantas, às plantas água. Tudo depende de tudo. Faz mais de meio século que este homem percebeu a ordem natural das coisas. Capixaba, 72 anos de idade, Roberto Kautsky pertence à geração de naturalistas como Augusto Ruski. Desde os 9 anos, preserva um canto de mata e descobre novas espécies. O carioca Elton Leme também nunca estudou biologia. Aos 35 anos, preserva, investiga e descobre novas espécies. O que une esses dois homens, o velho e o novo, é uma planta-flor. Estranha, de aparência agressiva, mas de alma defensiva. Uma planta-flor que concentra um verdadeiro ecossistema ao seu redor. Os animais se aproximam delas porque elas escondem água e insetos que vão servir de alimento. Elas são as bromélias. As bromélias são naturais da Mata Atlântica, aéreas, terrestres, coloridas ou simplesmente secas como barbas de velho. As bromélias não são conhecidas por nomes populares. Algumas delas têm na identidade científica o nome desses dois brasileiros. Atualmente nós estamos com o nosso nome ligado a mais de 90 descobertas novas publicadas no Japão, na Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, na França, certo? Quantas espécies e quantas descobertas por você? São cerca de mais ou menos 1.500 espécies, especificamente bromélias dos ecossistemas atlânticos, né, que é Mata Atlântica, Restinga, Campo de Altitude, e nesse universo são cerca de 140 espécies que eu descobri nesses anos todos. Um deles ainda vive na mata, na cidade de Domingos Martins, no interior do Espírito Santo. Roberto Kautsky pega a velha picape e sobe o morro. No meio da floresta atlântica, uma alameda de bromélias. Do alto da montanha, o técnico agrícola aposentado vê a cidade de Vitória, 42 quilômetros distante daqui. Ele é um descobridor de bromélias, orquídeas e até de sapos. Tem 3 sapos também com meu nome, né? Quais são os nomes dos sapos? Philodites Kautsky, Ololigon Kautsky e Sinax Kautsky. São 3. Nós vamos encontrar algum por aqui? Lá em casa, na bromélia em frente da casa, tenho certeza que nós temos um lá. Qual a diferença, assim, fundamental da natureza da orquídea para a bromélia? Que sensibilidade uma tem, que a outra não tem? Bom, elas realmente podemos dizer que são primas, porque você encontra a bromélia juntamente com a orquídea ou vice-versa, certo? Só que na bromélia, você sabe, ela acumula água, né? Tem um reservatório de água dentro das folhas dela, né? Na orquídea não, né? Certo? Agora, as flores das orquídeas são muito mais impressionantes, o senhor não acha? A minha paixão são mais orquídeas, mas a bromélia também tem sua beleza. Elton Leme divide o tempo entre os papéis no fórum e as folhas agrestes das bromélias. Esta estufa deveria estar numa universidade ou em qualquer outra instituição científica, mas está no quintal da casa de um juiz de direito. Por que as bromélias te fascinaram tanto na adolescência? Essa é uma história engraçada porque eu tinha um grande interesse, eu gostava muito, uma paixão por macaco.
especificamente pelo mico-leão dourado, que ele me fascinava. E eu tentei buscar uma planta que se identificasse com aquele bicho, que pudesse ser utilizada para recriar o ambiente dele. E as bromélias foi o primeiro tipo de planta que me chamou a atenção. Na estufa de Teresópolis, o juiz mantém 1.500 tipos de bromélias. Cada espécie esconde sempre uma curiosidade. Essa planta aqui é uma planta que estava desaparecida há 150 anos, desde quando ela tinha sido originalmente descrita. E nós fomos reencontrar essa planta no sul da Bahia, numa mata até próximo da própria reserva do mico-leão de cara dourada. As bromélias são plantas extremamente adaptadas para o ambiente onde elas vivem, e é uma planta que, dentro da mata, por exemplo, ela potencializa a vida. As bromélias estão para as matas como os edifícios de apartamentos estão para as cidades. Quando desaparece uma bromélia, desaparecem todos os outros animais que vivem nessa bromélia. Se esta espécie desaparecer das matas, viverá nos desenhos do artista. É outra forma de preservação. Roberto Kautsky chamou o desenhista para documentar as flores que investiga, como a orquídea terrestre e a menor orquídea do mundo, 1 milímetro de flor. O mais velho faz experiências dentro da floresta, replanta e refloresta bromélias e orquídeas nas árvores da Mata Atlântica. O mais novo trabalha dentro da estufa de tela que protege as bromélias do sol. Um dia, pensa voltar para a sombra da mata. É um fenômeno natural ou o resultado do uso incorreto da terra pelo homem do campo? As opiniões se dividem. Há quase 3 décadas, pesquisadores tentam explicar o que está acontecendo aqui. Um deserto que não para de crescer no meio do Pampa Gaúcho. Em nossa viagem pelo Pampa, na região sudoeste do Rio Grande do Sul, encontramos dezenas de hectares de deserto, uma paisagem que no passado era de planície gramada. Quando o seu Geraldo comprou essa fazenda, não imaginava que um pouco de areia no campo fosse causar tantos prejuízos à agricultura. Nos anos 70, o deserto não passava de uma pequena mancha e hoje cresce sem parar em volta dos morros mais altos. Isso aqui era muito pequeno, verde. Eu acho que quando muito, eu acho que não tinha 1 hectare. Mas quando o senhor era guri, o senhor já tem lembrança disso? É, tem lembrança disso aí. As águas que descem do morro provocam erosão pelo caminho, empurrando areia às planícies. O forte vento minuano espalha areia para todos os lados. O que era uma pequena roda de areia vai se transformando em deserto. Um deserto que em 20 anos cobriu 8 hectares do gramado de seu Geraldo. A origem mais remota dessas manchas, ela é natural. Ela é da dinâmica da natureza. Um problema ecológico de origem natural, agravado pela interferência do homem no campo. A equipe da geógrafa Dirce, da Universidade Federal Gaúcha, vem estudando os areais desde os anos 60, época em que essas terras, de vocação para a pecuária, foram tomadas pelos plantios desordenados de trigo e soja. Através da lavração, eles eliminaram a cobertura morta, a cobertura vegetal, que era a cobertura que forma um tapete que protege esse solo. Então foi eliminado. Erosões gigantescas, com até 12 metros de profundidade, 30 de largura, 300 de extensão. Nas fazendas mais antigas, os desertos começaram a aparecer no século passado e ajudaram a manter a tradição pecuarista da região.
Capataz da estância há 30 anos, seu Alceu é testemunha do fracasso de quem ignorou a terra frágil e investiu na agricultura. Hoje, a maior preocupação dele é evitar os danos provocados pelo excesso de animais no campo. Orientado por agrônomos, seu Alceu tem evitado o avanço do deserto com muito trabalho preventivo. As trilhas dos animais, que podem provocar grandes erosões, são combatidas com muita cerca no campo. E para recuperar os campos já destruídos, uma técnica polêmica, o plantio de eucaliptos. Esse bosque foi plantado há mais de 10 anos. O tempo provou que ele resolve apenas parcialmente o problema. As árvores formam uma barreira ao vento. As folhas no chão impedem o crescimento, o avanço do deserto. Mas, de outro lado, o eucalipto não combate a destruição provocada pelas águas. As raízes facilitam a infiltração. E a erosão continua crescendo, para os lados e em profundidade, derrubando árvores, destruindo tudo, inclusive o próprio bosque. A minha maior esperança é que esse governo acorde e faça uma lei, entendeu, de uso e manejo do solo para o Brasil, porque senão nós vamos ficar só no discurso e nada de realidade, nós vamos virar só num deserto só.